Paz do Senhor, querido, acabei de gravar o vídeo 1, já tô entrando no vídeo 2, lavei meu cabelo, tá secando, daqui a pouco vai ficar um fuá, né? Meu cabelo é desse tamanho, mas eu quero acabar isso que eu prometi, promessa é dívida, tá bom? Então vamos lá pro vídeo 2? Em Gênesis, papel, se você não viu o vídeo 1, era melhor você voltar e ver o vídeo 1 primeiro. O que tu acha? Mas se você já está vendo o vídeo 2, então você já está com papel e com caneta na mão, né? Porque isso aqui é uma aula dominical que eu fiz onde falo que Jesus é o maior defensor da natureza, não existe outro maior do que ele, maior defensor dos animais, tá bom? Então vamos lá? Gênesis capítulo 3, já chegamos no 3, né? Gênesis capítulo 3, versículo 10, 11. Como eu pedi no vídeo 1, nós estamos na leitura de Gênesis 1, 2 e 3, né? E você vai encontrar isso lá. Já estamos no Gênesis capítulo 3, versículo 10, versículo 11, que está assim. Por que eu uso óculos? Por causa do pecado. Nós enxergávamos e muito bem. Mas aí, né, pecamos, começamos a envelhecer e morrer. Porque existe pessoas más, pessoas que chutam cachorro, tacam pedra em gatos, se divertem caçando e matando animais. Não sei se você sabe, mas existem países que a caça ela é legalizada. Pessoas que têm dinheiro demais pagam de 20 a 30 mil reais para caçar e matar um animal, né? E isso nunca foi projeto de Deus. Então, essas pessoas que têm dinheiro demais, porque se eu tivesse 20 mil eu ia comprar um carrinho, né, usado, e não matar um ser vivo que tem sentimento. Se você, quem ama animal vê, o animal ele tem sentimento. É uma loucura aqui em casa que se sair o dia inteiro o cachorro fica agoniado, o gato fica agoniado, eles sentem falta da gente. Cachorro, gato, cavalo, tartaruga, o meu jabuti, eu chego no quintal, eu falo, o meu jabuti, ele vira a cabeça me procurando, gente. E eu achava que era só uma pedra. Eu falava, quando minha mãe chegava do trabalho, eu toda sexta-feira, se eu não fosse passar o fim de semana com ela, que aí se eu fosse no sábado, no domingo eu levava as crianças, se eu não fosse, na sexta-feira do trabalho, que eu saía mais cedo, na sexta, eu passava direto para dar um alô, um oi à minha mãe, que eu morava no Jardim do Pé, minha mãe na Penha. Só que algumas vezes eu encontrava minha mãe, e numa dessas vezes que eu encontrava minha mãe voltando também do trabalho, assim que ela acendia a luz, ela começava a falar: Filho, mamãe chegou! Filho, mamãe chegou! E eu falava: Mãe, tu tá falando mesmo com uma pedra? E ela ria. Que é uma coisa que eu até gravei, cara. Eu só lembro da minha mãe rindo. Minha mãe olhava pra mim e ria e ficava: Filho, mamãe chegou! E não me respondia nada. Aí daqui a pouco vinha aquela pedra pequenininha. Hoje ele já tá grande, né? Vinha aquela pedra andando, que era o jabuti. O jurema é macho, tá? É porque a fêmea, minha mãe achou ele quando era pequenininho, devia ter acabado de sair do ovo, bem molinho, e não sabia. Minha mãe falou assim: o macho tem um buraco no casco que é para encaixar na fêmea para fazer sexo. O sexo vem de Deus, já falei isso. Deus é muito perfeito, né? A fêmea, ela tem um casco todo liso, esse casco vem abrindo, né? Sei lá como essa parte aí, não sou muito entendida não, mas parece que tem um negócio ali pra sair, acho que sai pelas partes, né? Mas vamos voltar pro macho, que o macho eu já entendo. O macho, ele tem um buraco no casco que é para encaixar. Deus quer que você faça sexo casado. Tava empolgado, né? O casamento é para ver, o sexo é feito para o sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Deu para entender? Deus, o macho ele tem um buraco que encaixa na fêmea para que eles venham ter relações e como o animal é obediente, né? Porque no vídeo 1, Deus fala com os animais para eles irem fazer sexo. Eu falei isso para vocês no vídeo 1. Deus é maravilhoso. Aí
Como o casco dele era todo lisinho, nós achávamos que era fêmea. Minha mãe tinha uma amiga chamada Jurema. Eu era criança, gente, me perdoe. Aí eu botei o nome da tartaruga de Jurema, porque eu achava Jurema um nome legal. Só que um dia eu falei, mãe, tem água no casco dele, tá ficando, não tá saindo mais não. Quando ele virava, às vezes, vira toda hora, gente. Toda hora tem que virar. Aí, tem água, mãe, tem um buraco. Não, tem um buraco. Aí minha mãe, mentira, tem sim, mãe, um buraco. Aí eu botei água pra mostrar que, mãe, tem um buraco. Aí ficou o Jurema, tá? Mas ele é macho. Vamos lá. Por quê? Porque pessoas cortam árvores sem se preocuparem com as consequências, fazem zoerastia. Falei pra vocês que eu tenho, apesar que eu preferia nem falar essa palavra, eu tenho a língua meio presa, né? Zoerastia. O que é isso, pastora? Também chamado de zoofilia, que é como eu falo, né? Isso é pessoas que praticam sexo com animais, tá? Que isso, pastor? Existe? Existe. Existem pessoas que praticam sexo com animais. Por que isso? Lembra da árvore? Lembra em Gênesis 1, 2, 3? Depois você vê o vídeo 1 se você não viu. Que Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Só depois que Deus viu que tudo era bom, ele botou o homem e a mulher. Correto? E Deus viu que tudo era bom. Depois que estava tudo bonzinho, Deus botou o homem e a mulher. Não, botou os animais. Primeiro Deus fez os planetas, tal, fez a terra, fez a natureza. Quando Deus viu que tudo era bom, ele colocou os animais. Depois continuou, fez o homem e a mulher, viu que tudo era bom, homem e mulher. Dá dando para entender, né? Então, por quê? Você lembra que o demônio entrou dentro de uma serpente, o diabo, que Deus chama de antiga serpente, entrou dentro de uma serpente, como eu já falei no outro vídeo, consagre seus animais a Deus, porque demônios podem sim entrar em animais. Você está falando com uma pessoa que vem de mesa de libertação, tá? Eu tô há anos em mesa de libertação, querido, você não tem noção do que eu já vi, das manifestações de Deus, quando a presença de Deus entra, gente, coisa linda. Tudo que é mal tem que bater em retirada. Então, através disso aqui, vem aparecer pessoas que fazem sexo com animais. Isso tudo é influência. Lembra da serpente, do demônio que entrou dentro da serpente e falou no vidinho de Eva, e Eva vem pecar contra Deus? Ela ainda está no meio de nós. Não a cobra, mas o demônio, a antiga serpente. Deus chama de antiga porque ele já derrotou, tá, querido? Lá no futuro. Porque pessoas praticam pedofilia. O que é pedofilia? Adultos fazendo sexo com crianças, né? Aonde que você vai achar? Em diversas passagens na Bíblia, você percebe que Deus direciona o homem a fazer o que é certo. Então, quando você lê a Bíblia toda, você vai ver que o homem, Deus está direcionando o homem a fazer o que é bom, a fazer o que é certo. Mas deixa o homem livre para escolher entre fazer o que Deus mandou e o que Deus mandou fazer, o que é certo, ou fazer o que o demônio que entrou na serpente fica falando nos ouvidinhos nos dias de hoje. Ela está no meio de nós. Aonde você vai achar a passagem assim um pouco mais específica, pastora Márcia, para eu poder entender essa parte que a senhora está falando agora da aula? Em Deuteronômio 28 ao capítulo 30, você vai ouvir falar do livre-arbítrio. Então você vai abrir a tua Bíblia, no último livro de Moisés, Deuteronômio, no capítulo 28. Como eu falei na outra aula, capítulo é o número grande, versículo é o pequeno. Mas agora eu estou te falando para ler o capítulo 28, 29 e 30, que é onde você vai ter uma dimensão maior sobre o livre-arbítrio. Em diversas passagens você vai ver que o homem tem o direito de escolha. Mas eu acho essa passagem, para mim, Márcia, essa acho que é a melhor. Capítulo 28, 29 e 30, você vai ouvir do direito que o homem tem entre fazer o que é certo, fazer o que é errado, aceitar Jesus ou não aceitar. Eu prefiro o diabo, amém. Mas tá lá, tá? Em Provérbios, você tá com a caneta anotando para depois você ler, né? Você tem obrigação de conferir o que eu tô te falando. Pelo amor de Deus, está surgindo falsas igrejas, nós estamos vivendo
as últimas folhas da Bíblia, cara. Nós estamos vivendo o fim do mundo, nós estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse. Os sinais estão aí, tá bom? Nós estamos vivendo o fim do planeta, o fim, esse planeta aqui, ele está decompondo. Lembra que eu falei no outro vídeo que Deus vira para Adão, assim que Adão peca, o que Deus fala para Adão? Adão, o que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita, ou seja, a terra começou a morrer naquele momento começou o fim do mundo, e nós estamos vivendo. Então confira tudo que eu estou falando com você, tá bom? Em Provérbios, anota aí, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, tá bom? Tem caminho que a gente olha e fala, não, esse caminho é bom. Mas já perguntou para Deus se é bom? Porque tem caminho que parece bom, mas no final é morte. Gênesis, anota aí, Gênesis, capítulo 13, versículo 12, aí vai do versículo 12 ao versículo 19, e anota também Ezequiel, capítulo 18. Nesse aqui, Deus está falando que nós somos responsáveis e daremos conta a Deus de tudo o que fizermos aos animais, às árvores, a todo o planeta, crianças, idosos, mulheres, homens. Então, nessas passagens de Gênesis, capítulo 3, 12 ao 19, Ezequiel 18, Deus está nos responsabilizando se escolhermos fazer o que é errado e não o que é certo, nós vamos ser responsabilizados, tá bom? Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, por causa do pecado de Adão e Eva começa o fim do mundo, né? O pecado bobo para o homem gera a morte de todo o sistema. Já até falei sobre isso no vídeo 1, mas vou estar lendo aqui. Deus mata pela primeira vez um animal para vestir a nudez do homem. Começou a destruição do planeta. Não havia maldade, havia o sexo, que desde o início foi criado por Deus. Sexo entre um homem e uma mulher com o propósito de povoar a terra através das famílias. Adão e Eva, o cão e a cadela, o tigre e a tigresa, o leão e a leoa, o macaco e a macaca. Havia uma ordem de Deus para fazermos sexo. É o tipo de ordem que nós devemos obedecer. Não, brincadeira. Todas as ordens, todos os mandamentos de Deus devem ser obedecidos. Todos. Deus não manda obedecer um. Eu vou fazer isso e você não vou fazer. Vai perder a salvação. Se para alcançar a salvação, quando o Espírito Santo fala no nosso ouvido isso é errado, na hora a gente tem que abrir mão, tá? Porque esse planeta aqui, ele está morrendo. O único lugar que nós vamos poder, Jesus falou assim, quando os discípulos começam a falar com Jesus, que é para ele não morrer, Jesus começa a falar que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado. Jesus começa a falar, olha, eu vou morrer crucificado, vão me bater, vão me cuspir, vai ser assim, vai ser... Porque ele já viveu o futuro, ele já sabia. Em Isaías, milhares e milhares de anos, séculos e séculos, não lembro agora, mas mais de não sei quantos séculos, um século tem 100 anos, mais de sei lá quantos séculos antes de Jesus nascer, Isaías viu Jesus crucificado. Tem noção disso, cara? Então Jesus já sabia, cheguei, já sei. Aí os discípulos vai e vira para ele e fala, pô, não morre não. Aí Jesus fala que é necessário que ele vá, né? Para preparar o reino. Só que o reino, na verdade, já está preparado. O que Deus está falando? Aqui onde eu estou vivendo com vocês, eu estou em carne, então eu estou no momento presente. Eu preciso que isso aqui morra para a dimensão do tempo e do espaço acabar para mim. Então é isso que Deus está falando. Eu vou preparar o reino, mas na verdade o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. Que quando Adão e Eva pecou, Deus falou, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente, Deus já deu ali, já pá. Ou seja, Deus já tinha feito tudo. Não tenta entender mais do que isso, senão você vai enlouquecer. Não existe nenhum ser humano que tenha a dimensão total de Deus. Deus não nos falou, olha, deixa eu falar para você toda a minha vida, porque a vida de Deus é infinita. Deixa eu contar para você tudo sobre mim. Não tem ninguém que saiba isso, tá bom? Havia uma ordem de Deus para fazermos sexo. Essa é mole de obedecer. Sexo no casamento, querido. Desmanchei o sorriso.
Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Um mandamento de Deus que vem até os dias de hoje é pecado o marido não fazer sexo com a sua esposa e a esposa não fazer sexo com o seu marido. É pecado a esposa não fazer sexo com o marido e é pecado o marido não fazer sexo com a esposa. Que coisa linda, Deus é muito bom. Deus é muito bom, querido. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda vez que o ser humano pecava, era necessário que um animal fosse sacrificado. Vou explicar isso aqui. Para que o ser humano vivesse. O sangue de um inocente em troca de um sangue de um pecador. Por causa do pecado, quando o homem pecou, por que o diabo ficou enchendo a cabeça de Eva para que ela pecasse? Para que ele pudesse ter legalidade, para que ele pudesse vir com a pata dele, que ele não tem mão, ele tem pata. Ai, que desrespeito às patas dos animais. Né? Não, sempre falei isso, não vou falar mais não. É um aleijado, para que ele viesse esse aleijado, não, também não. Gente, que ser insignificante que é o diabo, que não pode ser comparado com nada da criação de Deus. Não tem mão, porque mão é nós. Não tem pata, porque pata tem os nossos animais. E também não é aleijado. A pessoa que nasce aleijada, entenda-se isso, não é culpa de Deus, tá? Nunca que alguém que é Deus, que fez tudo bom, ia querer que nossos filhos nascessem com deficiência. Quando Adão e Eva pecou lá, ele deu legalidade, eles deram legalidade ao diabo de tocar em nós. Deu legalidade ao diabo de tocar na criação. Você consegue compreender por que tem tanta coisa errada no mundo? Se Deus fez o mundo para ser bom, para ser perfeito, para tudo com ordem, simetria, sabe? Havia uma cadeia alimentar, tudo certo. Por que está tudo errado? Por causa do pecado. Agora, esse que não tem definição, porque eu não tenho palavras para definir, consegue tocar na criação de Deus. Destruir. É triste, mas é verdade. Tudo isso é consequência do pecado, tá bom? Vamos lá. Nunca foi da vontade de Deus que animais fossem mortos. Então agora você entende. Devido agora ao diabo ter legalidade, era necessário que um sangue de um inocente, para que nós, a prioridade de Deus, não fosse morto. Então toda vez que o ser humano pecava, um animal era morto, para que o sangue desse inocente pudesse, nós que somos prioridade. Mas aí começa o quê? O ser humano, ele peca, aí era morto uma ovelha, né? Ia até o sacerdote matava a ovelha e o sangue daquele inocente, né? Assim o diabo não podia tocar naquele ser humano, porque através daquele sangue é o que o diabo queria, o sangue de um inocente. O diabo queria matar o pecador, aí Deus dava o sangue de um inocente, e ele se satisfazia com isso. Só que o ser humano agora, devido a pecar lá no Jardim do Éden, o mal começou a habitar no ser humano. Então esse mal que habitava no ser humano faz com que o ser humano fique pecando. E toda hora é inocente. Começa agora a entender que Jesus, gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar. Um dos muitos propósitos da cruz. Então dos muitos propósitos da cruz era morrer para que o sangue dos animais parasse de jorrar. Esse vídeo, Jesus é o maior defensor dos animais do planeta, Deus colocou no meu coração e depois veio confirmando, porque durante o carnaval, o meu esposo, ele ia não trabalhar, ele falou que estava um sol de 40 graus, um engarrafamento, na época de carnaval, uma loucura, né? O pessoal querendo viajar. Um homem saiu de dentro de um carro e ele pegou uma galinha viva e ficou todo mundo dentro do ônibus, meu esposo de ônibus, nós não temos carro, e o homem começou a andar com aquela galinha viva e aquele homem pegou e fez isso, quebrou o pescoço da galinha e começou a fazer o ritual dele, jogar o sangue lá pela estrada mesmo, e ficou todo mundo no ônibus olhando, porque de repente a galinha estava viva e aquele homem com as mãos quebra o pescoço da galinha e começa a jogar o sangue de um inocente. Então Deus veio colocando no meu coração. Ele não matou a galinha porque ele estava com fome para comer.
Porque a partir do pecado, agora a gente pode matar um animal para se alimentar. Não comemos só frutas, mas temos essa, o nosso corpo tem essa necessidade de carne. Agora, por causa do mal que habita dentro de nós. E a única maneira, quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, e essa carne morrer, automaticamente o mal, ele sai, né? Querendo ou não, liberto ou não, sempre existe esse mal que nos faz pecar. E agora nós temos conhecimento do bem e do mal. Quando isso aqui acabar, nós vamos deixar de ser limitados. Isso aqui está nos limitando. A carne, a nossa maior luta não é contra o ser humano, a nossa maior luta não é contra o diabo, a nossa maior luta não é com quem corta as árvores, com quem mata os animais, com quem maltrata a criança, não. Nossa maior luta é contra essa carne, contra nós mesmos, porque essa carne nos chama para pecar todos os dias. Então, Deus veio depois confirmando, colocando, usando pessoas, falando coisas para estar gravando esse vídeo, para você ter entendimento que quando eu quebro o pescoço de um animal, eu estou pecando, porque Jesus morreu na cruz, um inocente, Deus Todo-Poderoso, veio em carne, não pecou, passou pelas mesmas, sabe, pelos mesmos desejos que nós passamos porque ele veio em carne, mas ele não pecou, para te dizer que é possível não pecar. E ele agora morre na cruz. Então é proibido, é pecado matar um animal, tá? Ele morreu na cruz, o sangue não existe. O sangue de um pombo jamais será igual ao sangue daquele que veio, deixou seu reino, tirou sua coroa, tirou sua roupa de rei, saiu do seu trono, saiu do seu reino, se fez imundície, morreu na cruz, entornou o sangue, falou: tá aí, diabo, você queria o sangue de inocente? Tá aí, tô te dando meu sangue, eu, Jesus Cristo. Por isso que é uma coisa que vocês têm que entender, querendo ou não, acreditando ou não. Se você entrar dentro de uma igreja, qualquer pessoa que estiver com demônios, o demônio, se eu orar e eu não citar o nome de Jesus, o demônio não sai. Eu tenho que falar em nome de Jesus, sai. E detalhe, eu tenho que ter vida no altar. O que é vida no altar? Obedecer ao Senhor. Aprender quem é Deus, o que Deus quer, o que Deus gosta. Comecei a dizer não à minha carne, ao meu pecado. Então, automaticamente a presença, ou seja, o bom, o bem, ele é superior dentro de mim. Entendeu? Ele reforça, cara, ele empurra o mal pro cantinho, né? Isso aqui sempre vai estar nos limitando. Isso aqui tem desejos que são carnais, desejo a qual eu tenho que lutar. Mas se eu busco Deus, essa parte ruim de mim, ela automaticamente ela fica presa, né? Travada, porque Deus que habita em mim me liberta do vício das drogas, me liberta do vício da bebida, me liberta do vício da prostituição, me liberta de qualquer vício que seja contra a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá. O sangue, acho que eu já até falei tudo. Vou ler, tentar terminar isso aqui. Vamos ver se eu consigo terminar. Vamos lá. Acho que eu consigo agora, hein? O mandamento de Deus que vem até os dias de hoje. Já falei, vamos lá. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda vez que o ser humano pecava, era necessário que um animal fosse sacrificado. Já falei, vou só está lendo, né? Para que o ser humano vivesse. O sangue de um inocente em troca do sangue de um pecador. Nunca foi da vontade de Deus que animais fossem mortos. Esse foi o propósito do diabo, a antiga serpente, ao distorcer a palavra de Deus no ouvido de Eva em Gênesis capítulo 3. Já falei sobre isso, já expliquei, é aula dominical, tô lendo. O propósito da serpente era que houvesse morte, não só dos seres vivos, não só dos seres humanos, mas de toda a criação de Deus, por inveja, por querer o lugar de Deus e não poder, ou seja, já que eu não posso ter um mundo, ele sabe que esse mundo está morrendo, eu vou destruir, né? O diabo, sempre se passando por amigo, vai distorcendo o que Deus falou. O diabo, ele se passa por amigo, voz docinha, né, tal. Ele não vai vir gritando, brigando. Ele vai vir de amigo, de boa, né? Mancha, né?
e convencendo a muitos a ajudá-lo a destruir. Então tem que tomar cuidado com isso, se você prestar atenção. O diabo, ele vem, tamo junto, amigo, mas ele vai convencendo os seres humanos a destruir a natureza, a destruir toda a criação. Então toda vez que vemos algo que mata, que fere, destrói os animais, as pessoas, que vai, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra a Constituição de Israel. O que é a Constituição de Israel? A palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra isso, desconfie. Entendeu? Desconfie que não vem de Deus. Levítico, anota aí. Levítico, capítulo 11 a 17, não, acho que é Levítico capítulo 11, versículo 17. Depois você dá uma conferida, aproveita e lê do capítulo 11 a 17, mas eu acho que eu errei aqui na hora de digitar. Mas eu acho que é Levítico capítulo 11, versículo 17. Se não for, você lê o capítulo 11 até o 17. Amém? A vida de toda a carne está no sangue. É pecado comer carne com sangue. Ah, pastora, mas num churrasco, aquilo que eu falei, se arrependa e peça perdão a Deus, mas eu confesso, Márcia, eu sem saber que isso era pecado, quando eu comecei muito uma vida de oração, antes de aceitar Jesus e saber que era pecado, eu amava chouriço e o cara vinha carregado com aquele sangue, né? Eu comia, menino, eu amo cebola, o cara botava cebola, pimentão, aquele molho, eu amava comer, mas eu fui tomando nojo. Eu adorava galinha ao molho pardo. Eu fui tomando nojo, sem explicar, só com vida de oração. E aí Deus usou meu filho Júnior, acho que ele estava com 7 ou 8 anos, para falar: mãe, comer carne com sangue é pecado. Mas por que é pecado? Porque a vida está no sangue. Jesus morreu e derramou o sangue. Ele perdeu a vida por amor de nós. Às vezes, quando tem algum demônio resistente para sair da pessoa, porque a pessoa está com castas de demônio, né, nós costumamos fazer assim, em nome, cobre ele, que seja coberto pelo sangue de Cristo. Aí o demônio começa a gritar: no sangue, está a vida, tá? Então é pecado, Deus não quer. Um animal era morto, o sangue desse animal, ou seja, a vida, era dado ao diabo pela vida do pecador. O homem pecava, um animal morria. Ele pecava novamente, outro animal morria. Pecava de novo, mas o animal morria. Pecava novamente e outro animal morria. Eu já falei sobre isso, vou estar só lendo. Um dos muitos e muitos propósitos da cruz, já falei sobre isso, vou estar só lendo, foi acabar com a matança dos animais. Então Jesus veio e derramou o seu sangue sobre a terra e a dívida do nosso pecado foi paga para sempre. Quando eu aceito Jesus como meu único salvador e começo a abrir mão do meu pecado, estou dizendo ao diabo: sai pra lá, cabeção, a minha dívida já foi paga. Porque lá, quando eu pequei, né, fiquei em dívida. Agora o diabo podia colocar não sei o que não tem nada para definir, nem a mão, nem a pata, né, nem para definir, sei lá, mas ele conseguia nos tocar. Mas agora a dívida foi paga, porque Jesus morreu na cruz. Quando eu aceito Jesus, olha o meu direito de escolha. Quando eu aceito Jesus como Salvador, opa, sai pra lá, cabeção, minha dívida foi paga. Eu começo a ser coberto pelo sangue. Entendeu? Eu começo a fazer parte desse sangue que desceu da cruz. Não só pela minha vida, mas pela vida do meu gato, do meu cachorro. Depois você vê aí, eu tenho uns vídeos, gente, já passei tanta prova por ser pobre, mas ser cristã, ter aceitado Jesus como Salvador. E muitas vezes o veterinário, paguei veterinário também, caríssimos também, teve uma época boa, paguei, mas o veterinário falou: não tenho mais, não posso fazer mais nada, não dá mais pra mim, acabou, não tem jeito, vai morrer. E aí só me restou o quê? Orar, pedir a Deus. E essa gatinha linda, que hoje eu não mostrei nesse vídeo, mas mostrei no vídeo primeiro, tá ali dormindo, né? Que eu tô gravei um agora há pouco, número 1, agora tô gravando o número 2, já foi para ali dormir, tá me ouvindo. Também o médico falou que não tinha mais jeito e eu orei. Então põe aí, testemunho de cura animal, pastora Márcia M. Cunha, e você vai ver também o amor de Deus, tá bom? Continuando a leitura.
Um dos muitos e muitos propósitos da cruz foi acabar com a matança dos animais. Então Jesus veio e derramou o seu sangue sobre a terra e a dívida do nosso pecado foi paga para sempre. Já li isso. Quando aceito Jesus como meu único salvador, mas não custa nada falar de novo, e começo a abrir mão do meu pecado, estou dizendo ao diabo, sai para lá, cabeção, a minha dívida já foi paga. Precisava que um inocente, ou seja, que não cometeu pecado, morresse para que o pecador fosse livre. Os animais eram os inocentes pela vida do ser humano pecador. Ou seja, como nós somos prioridades para Deus, quem morria não era nós. Deus permitia que um animal morresse, que era isso que o diabo queria. O diabo queria o nosso sangue. O diabo queria que nós morrêssemos. Então, como nós somos a menina dos olhos de Deus, a prioridade de Deus, Deus permitia que um animal inocente morresse para que você não morresse, para que eu não morresse. Compreende isso? Só que aí quando Jesus morre na cruz, Jesus vem também pelos animais, porque era necessário acabar com a matança dos animais, porque nunca foi propósito de Deus que os nossos animais morressem. É pecado bater, maltratar animal. Deus é apaixonado por animais. É que nós somos prioridade. Jesus não tem pecado, nunca teve e nunca terá. Morreu inocente para salvar a vida de todos os seres humanos, de todos os animais. Ele morreu por toda a criação dele, de Deus. Morreu para que acabasse a matança dos animais inocentes. Portanto, matar um animal sacrificando a Deus é pecado. Então, toda vez que alguém vê um animal morto em algum lugar que foi sacrificado a Deus, não foi sacrificado ao único e verdadeiro Deus, mas foi sacrificado ao diabo porque ele quer o sangue dos inocentes, estou olhando muito rápido, né? É pecado. Deixa eu explicar essa parte. Toda vez que você estiver na rua, se você vê um animal morto em alguma esquina, em algum lugar, é pecado. Se esse animal foi morto, tá? Para ser oferecido a algum Deus que não é o único e suficiente Salvador que é Deus, é mais pecado ainda. Mas é pecado matar um animal, tá ouvindo? E oferecer a Deus. Lá em Abraão, querido, em Gênesis, só não consigo recordar agora. Abraão, Deus começa a falar com Abraão no capítulo Gênesis 15, depois do Gênesis 15, vou deixar isso mole para você. Você lê de Gênesis 15 para lá, tá? Entre Gênesis 15, não estou conseguindo lembrar o capítulo agora. Mas Deus promete um filho a Abraão e Deus vem dar Isaac. Abraão é velho, não pode ter filho, sua mulher nem menstrua mais, velha pra caramba, não podia mais ter filhos, mas Deus prometeu, e se Deus falou, quem é o homem, quem é o médico que vai dizer que é impossível? Porque nada é impossível. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. E Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho. Abraão, quando Deus fala a primeira vez, Sara ri, Abraão fica pensando, só se for com o meu mordomo da Marcela. Não, Abraão, vai ser com o filho teu. Então tá, sim, eu acredito, tenho fé. Mas quando vem falar na segunda vez, ninguém quer tocar no assunto. Mas Abraão ri também, porque a fé dele já tá abalada. Ele tá muito velho, cara, 99 anos, mano, chegando aos 100, ter filho com 100, né? Mas Deus dá, ele vem ter Isaac, ele tem Ismael com H, quando é o mais novo, porque Sara tá velha demais, não pode ter, mas Abraão ainda tá dando pipa na linha. Peca, tá? Isso é pecado, traz consequência. H, cara, Deus não falou, não pega H, não quer, Abraão, que tu entre em adultério. Mas foi adultério, pastora? Foi. Porque lá em Êxodo 20, Deus fala, não adulterarás. Então Abraão adulterou quando saiu com H. Lei de Israel, né? Lá em Israel pode, um homem podia, se a mulher não pudesse engravidar, o homem, lei humana. Você tem noção do como o ser humano destrói e distorce as leis de Deus? O humano, lá em Israel, se a mulher não pudesse gerar, o homem podia pegar outro, mas isso também não veio do coração de Deus, tá? Não veio. Tanto que seu filho Isaac não faz a mesma besteira do pai. Isaac só tem Rebeca e ponto. Isaac vem a nascer. Nasceu Ismael, depois Deus cumpre a promessa, não soube esperar, arrumou problema, veio ter Isaac. E aí, Abraão tá todo feliz com Isaac, aí Deus fala, tá brincando demais com presente. Você não, amar a Deus acima de todas as coisas, nunca coloque nada acima de Deus. E Deus vai e fala, olha, Abraão, quero teu filho.
E Abraão sobe, né, para matar, para ofertar um ser humano. E quando ele levanta, na hora ele ouve um brado, uma voz: não faça isso com o menino, porque matar ser humano é pecado. Deus só queria ver o que ele ia fazer. E ali na hora Deus aparece do nada. Isaac já tinha perguntado: pai, está tudo pronto, mas cadê a ovelha, né? Cadê a ovelha para ser sacrificada ao Senhor? Né? Como eu falei, um animal morria pelos nossos pecados. Aí Deus ali provê um cordeiro sem mancha, sem ferida, sem nada. Esse ali é a tipologia, ou seja, aquela ovelha simbolizava Jesus Cristo morrendo pela vida de Isaac e pela vida de nós todos ali. Amém? Então toda vez que alguém vê um animal morto em algum lugar que foi sacrificado a Deus, já li isso. Jesus Cristo é o inocente que morreu por você, por mim e por todos os animais. Em Êxodo, acabando, em Êxodo 23, versículo 19 e capítulo 34, versículo 26, Êxodo 23, capítulo 23, versículo 19, capítulo 34, versículo 26, e em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21. Anotou aí? Deus proíbe cozinhar a carne do animal no leite da mãe. É muita judiação. Deus não suporta isso. Judiar de animais não vem da parte de Deus, tá? Matar, tem gente que pega o filhotinho, né? O leitãozinho, né? Porque diz que a carne é mais saborosa, não sei, não como. Até como, gente, não vou ser hipócrita não, eu como animal, tá? Eu como. Mas ao mesmo tempo não como. Não sei te explicar isso, cara. É muita doideira, mano. Não é pecado comer animal se for pro seu mantimento. Não vou ser hipócrita. Não vou mentir pra você, eu como, tá? Mas desde criança é hipocrisia, aquilo que eu falei, a minha luta não é contra você, não é contra os outros, é contra mim. Quando eu era criança, se eu visse uma galinha viva, eu não comia, até hoje. Né? E as pessoas ficam, minha família é só de supermercado de embalagem. Cara, é loucura, não me condene. Né? Poxa, pastora, a senhora está defendendo os animais, a senhora come animal. Não é pecado, querido, não é. Eu não vou ser hipócrita, eu como. Mas tem dia que eu não como. Tem dia que eu cismo e não como. Não sei explicar. Luta contra a minha própria carne, tá? Agora, o que é pecado? Cozinhar. Pegar o filhote e pegar o leite da mãe e cozinhar. É pecado. É muita judiação, tá? Deus proíbe cozinhar a carne do animal no leite da mãe. O carinho, o amor de Deus, o zelo pelos animais. Lembrando, o ser humano é prioridade de Deus. Sempre vai ser, tá? O nosso corpo, ele tem necessidade de proteína, tá? E é necessário que você coma carne. Mas se você, depois desse vídeo, decidiu que não vai comer carne, procure um médico para que ele venha te auxiliar em algo que possa estar a proteína de soja, tem outros tipos de proteína para estar com essa deficiência. Não sei se você reparou, mas algumas pessoas andam meio encurvadas. Já notou? Deficiência de proteína. Se você não comer. Lembrando que agora dentro de nós habita o pecado. Tá? Agora nós precisamos comer carne. Agora a gente não pode sair matando, sacrificando. Né? Vou matar para o meu mantimento. Existem ainda muitas passagens onde está muito claro que maltratar, matar, destruir a criação de Deus é pecado. Então fica claro que Jesus é o maior protetor dos animais que existe, o maior protetor da natureza que existe. Deu 2 vídeos, mas eu consegui terminar a aula dominical, tá? Tem uma passagem na Bíblia que Deus está tirando o povo do Egito e Deus está alimentando muito tempo o povo com maná. E isso é uma passagem que me chamou muita atenção. Pão, e não era coisa ruim não, era do melhor dessa terra. O pão, o alimento descia do céu, a água saía da rocha
E água de rocha, tu sabe que é geladinha. Deus alimenta o seu povo com bom e melhor. E o povo, em vez de falar, pô, Deus, eu tô querendo comer carne, fazer uma oração humilde, falar, Senhor, muito obrigado pelo maná que desce todos os dias, que me alimenta, mas eu queria comer carne, eu tô sentindo falta de carne. E Deus mandaria carne. O povo começa a murmurar, 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 murmurar. E nisso que murmura, Deus começa a mandar carne. Mas Deus faz o povo comer além do que ele precisa. O povo, ele começa a morrer comendo carne. Ali morre um monte de gente, porque eles não conseguem parar de comer. Então há um limite para todas as coisas. Nessa passagem, uma coisa que me chamou a atenção, será que Deus não viu que o povo estava querendo comer carne? Eu não diria enjoado, porque quem é que vai enjoar das coisas de Deus? Quando você se aproxima muito de Deus, as coisas de Deus é novidade de vida. Eu duvido que estivesse enjoado. Tudo de Deus é novo, Deus é muito novidade, novo. Parece mesmice, mas não é. Quanto mais perto você está de Deus, você pensa, meu Deus, de onde que eu tirei que Deus é mesmice, gente? Deus é novidade de vida todos os dias. Mas por que Deus? Então eu vejo ali Deus não querendo matar animais. Talvez seja coisa da pastora Márcia, né? Mas Deus obriga o povo, eles não conseguem parar de comer, eles comem até morrer, né? Então eu vejo que nós podemos comer carne, mas a gente tem que estar sempre se poderando, né? Não estou dizendo que se você for numa festa você comer, você vai estar pecando, né? Ai, gente, eu não vou ser hipócrita não, eu gosto de carne, cara. Mas eu jamais comeria qualquer animal meu. E é complicado. Quando nós éramos criança, meus primos e eu na minha tia criava galinha e pato. E quando nós chegávamos à noite, que minha tia tinha feito frango, ninguém nem falava. Eu não falava com o Silvio, nem Silvio com o Marcelo, nem com a Ana Paula, ninguém falava. Um levantava, ia lá, nós morávamos num barraco de madeira lá no Cruzeiro, abria a portinha, um portãozinho a porta da nossa sala dos fundos era um portãozinho de madeira que dava pro corredor. E ali alguém contava as galinhas. 1, 2, 3, tá. Aqui tá Geofunda, Maria, Cicrana. Meu primo que botava nome. Eu nunca botei nome, não. Mas eu não comia, né? E ele contava. Aí depois aí vinha e falava, não, pode comer, tá todo mundo aqui. E minha tia ficava revoltada. Que absurdo, eu crio galinha! Crio galinha pra vocês comer. Nós nunca conseguimos comer os animais que nós criávamos. Mas éramos hipócritas. Comíamos do supermercado. A Bíblia te dá respaldo para você comer. A Bíblia diz que é alimento, que você pode matar o animal como mantimento, ou seja, isso aqui. A sua carne agora ela precisa de sangue. A sua carne ela precisa de proteína, tá? Se você não comer, você fica doente. Mas por quê? Tudo isso foi gerado em consequência do pecado. Eu deixo esse vídeo aí para você, né? Você pode comer sua carne. Isso aí é uma coisa que vai decidir. Ah, pastora, eu vou continuar comendo carne, eu vou para o inferno. Não, acabei de falar. Você agora pode matar para comer. Você não pode matar para caçar. Você não pode maltratar os animais, destruir a natureza. Deus vira e fala para Adão, que fizeste, Adão? Por tua causa a terra se tornou maldita. Jesus é o maior protetor dos animais, o maior protetor da natureza. Jesus já tem um reino preparado. Ah, sim, não posso terminar sem falar isso. Uma vez fazendo uma aula de teologia, para vocês verem, eu gosto mais de pregar Bíblia do que teologia. Eu fazendo aula de teologia, uma das minhas professoras veio falar que os animais não vão para o céu. E eu comecei, né, como eu já tinha leitura de Bíblia, eu falei, pô, professora, mas se até Salomão falou, quem é o homem para dizer, eu não lembro agora, querida, é bom que tu lê o livro de Eclesiastes tudo. Eu acho que tá em Eclesiastes. Lê todo lá, depois você me diz. Tô brincando, gente, é porque eu não tô lembrando agora. Mas lê sim, que vale a pena.
Mas se até o próprio Salomão falou, quem pode dizer que o fôlego dos animais vai descendo, vai subir? Eu não lembro direito como está escrito agora, que faz tempo. Eu lembrei agora, nesse exato instante, faz tempo que eu não vejo essa passagem. Mas ali fica claro que Salomão, Deus fala que antes de Salomão não existiu alguém com tanta sabedoria, nem existiria depois. Sabedoria é um dos nomes de Jesus, tá? E abaixo de Jesus, Deus estabeleceu Salomão. Não existiu outro ser humano com mais sabedoria do que ele, nem existirá. Esse homem cheio de sabedoria, ele fala, quem é que pode dizer que o fôlego dos animais, a vida dos animais, fôlego de vida dos animais, vai descer, não vai subir? Ali ele está falando, sabe o quê? Quem é que pode dizer que o animal não vai para o céu? E ele ali está dando uma deixa. Ele está falando, olha, tem fôlego de vida nos animais. Tá entendendo o mistério? E ali, quando eu fui falar com ela, menino, o negócio ficou feio. Os alunos pensaram que, gente, eu só citei a Bíblia, a passagem. Eu falei, não, professora, mas aquela passagem de provérbio. Aí a mulher se irritou. Quando a mulher se irritou, tô falando de crente, hein? Ela pensou também que eu estava afrontando ela. Depois eu fui lá pedir perdão, que eu aprendi com o Espírito Santo que mesmo você estando certo, porque eu só citei uma passagem da Bíblia, ela se irou, você tem que pedir perdão. Que isso, pastor? Aí eu fui lá e pedi perdão e ela foi, se acalmou, me perdoou. E ali deu uma confusão danada entre os alunos, pensando que eu estava tentando afrontar. Gente, eu só queria entender se Salomão estava falando, quem é que pode dizer, né? Primeiro porque eu tinha 3 cachorros, já estava apaixonada pelos cachorros da minha mãe. Gato, 2 tartarugas, aonde que meus bichos vão pro inferno? Que isso, meu bicho? Pro inferno não, mas dizem que simplesmente vão acabar. E isso um teólogo falando. Passou um tempo, que teologia é fase, eu fui para o nível médio. E no nível médio eu encontrei uma outra professora maravilhosa, né? Esqueci o nome dela agora, gente. Eu amo essa mulher. Amo. E ela dando aula, ela falou assim, ela pregou e falou assim, tem gente que acha que o gato não vai ter gato, não vai ter animal no céu, querido. É ruim que a minha pretinha, ela adotou um gato, ela é da Paz e Vida aqui de Bangu, não está mais lá, mas eu fazia aula de teologia na Paz e Vida de Bangu, bênção, pastor Joaíbe Palharim, teologia de graça. Olha que pastor dava a Bíblia, gente, tudo isso tem custo. Aceitei Jesus, já levava logo uma Bíblia de presente, livro, fazia teologia lá de graça, gente. E ela dando aula, ela era aqui, ela adotou um gatinho que jogaram ali na porta da igreja, dentro da própria igreja. O gato ficava ali, como ela ficava o dia inteiro na igreja, o gato ficava com ela ali dentro. A pretinha, ela falou, que isso? A minha pretinha vai para o céu, eu tenho bases bíblicas, que vai para o céu e ela vai e cita a passagem de Salomão. Tô querendo te dizer com isso, querido, que... Aí ela falou uma coisa até interessante, se não tem cavalo no céu, que cavalo é esse que Jesus vem montado? Jesus vai vir montado num cavalo branco. Que cavalos são esses que tem? Beijo na alma.